E agora a participação do professor Delfim Neto, nosso especialista em economia, sempre requisitado num momento de crise como esse que estamos vivendo. Delfim, agora há pouco nós ouvimos aqui o Dr. Rubens Recupero, né, sempre lúcido, fazendo uma Grande Rubens crítica, Recupero. fazendo uma crítica dura à posição do Brasil em relação aos Estados Unidos, depois mais uma cutucada do presidente Trump que quer vetar os voos do Brasil para barrar o coronavírus, como se os Estados Unidos dessem um bom exemplo, né? Eles que já têm um número de mortos maior do que o da guerra do Vietnã. Como é que o senhor vê essa posição do Brasil? O Recupero chegou a falar em subserviência. Em primeiro lugar, bom dia, Zé Paulo, bom dia, Misa, bom dia ao Brasil. O ministro Recupero é um dos mais brilhantes intelectuais brasileiros, foi um dos melhores, seguramente um dos tops da nossa burocracia. E tem toda a razão. Na verdade, é uma submissão indecente. É uma submissão indecente. A grande verdade é que os Estados Unidos nunca fizeram nada pelo Brasil. Essa ideia de que os Estados Unidos são amigos do Brasil, é preciso sofrer uma profunda análise. Nunca os Estados Unidos deram para o Brasil o que deram para todos aqueles outros países que ele decidiu apoiar, que foi a abertura do seu mercado interno. Foi assim que ele fez com a Alemanha, foi assim que ele fez com o Japão, foi assim que ele fez com a Coreia, foi assim que ele fez com a China, que ele produziu. Para o Brasil, não. Quando o Brasil estava expandindo a soja, a CIA fazia aqueles relatórios indecentes, anunciando que nós íamos competir com eles. Quando nós desenvolvemos a indústria de café solúvel, eles mobilizaram todo o poder americano para impedir. De forma que essa história vai ter que ser contada um dia correto. O ministro Recupero tem toda a razão de que nós estamos numa subserviência indecente. Professor Delfim Neto, muito bom dia. Eu queria também pedir para o senhor falar conosco a respeito de uma questão que tem sido colocada com alguma frequência nas discussões, que é a questão do custo do Estado e uma questão dentro disso que é o funcionalismo público, não é? No momento em que a iniciativa privada tem realizado renegociações de salários, tem utilizado a medida provisória que foi editada pelo governo Jair Bolsonaro para esse tempo de pandemia. Ontem, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse que vai apresentar o texto substitutivo que propõe congelamento por 18 meses dos salários dos servidores públicos do país, e ele diz que haverá votação remota desse assunto no sábado. Estou tentando e continuarei tentando, da melhor maneira possível, construir alternativas de solução de problema. Não partirá de mim, de maneira nenhuma, como presidente do Senado, a condição de construir problema. E a gente viu, né, professor Delfim Neto, até aquele dia que o senhor estava conosco aqui durante a entrevista do presidente Jair Bolsonaro na grade, quando o ministro Paulo Guedes também falou sobre congelamento do funcionalismo do país, e o presidente Jair Bolsonaro, naquela hora, dá uma cutucadinha ali no ministro Paulo Guedes, indicando talvez algum desconforto com esse assunto. Por que ninguém tem coragem de mexer com essa questão, hein, professor? Deixa eu dizer, nós devemos saudar a disposição do presidente Alcolumbre de enfrentar esse problema, de enfrentar, na verdade, essa casta, essa verdadeira casta que se apropriou de direitos mal adquiridos e que controla o país, que estão no 0,1% da remuneração maior do país. O presidente do Congresso está certo, mas não é só congelar os aumentos de salário nos próximos 2 anos. É muito pouco, né? É congelar todas as promoções, todos os avanços. Mesmo quando não há aumento de salário, as despesas crescem 5%, por conta dos arranjos, dos truques, das promoções, da rapidez com que eles defendem os seus interesses. Aqui, no caso, é preciso uma coisa mais cuidadosa, porque tem promoções que são legais, e todas elas, em geral, são, mas você pode fazer a promoção
e reter o aumento de salário correspondente à promoção por 2 anos. Isso tanto nos civis como nos militares. Professor E é uma Antônio pena Delfim. que a gente não abranja os outros poderes também, né, Não, professor Delfim? Por é exemplo, os evidente políticos que é pra- continuam deve ser pra não todos os oferecendo poderes. nada, né? Se não Hein? for para todos os poderes, não adianta nada. Mas, professor, eu queria entrar nesse assunto com o senhor. Aqui em São Paulo, a Câmara Municipal reduziu o salário de vereador e assessores de gabinete. A Assembleia Legislativa está para votar hoje ou amanhã aí 30%, né? também 30% de redução. Os políticos estão dando uma cota de sacrifício para não mexer com o funcionalismo, é isso, professor? Não é cota de sacrifício para não mexer com o funcionalismo. Estão entregando do excesso que eles mesmos produziram nas leis que os É isso. protege. Você só sabe, né, professor, que sempre que a gente toca nesse assunto aqui, muitos ouvintes escrevem para a gente dizendo, puxa, mas eu sou funcionária pública do Estado, sou professora, ganho 2, 3 mil reais por mês, vocês estão batendo na gente. E não é disso que a gente está falando aqui, né, professor? Nós não estamos nos referindo a isso. Nós estamos nos referindo à casta. Essa senhora, esse rapaz, esse senhor, esse que está servindo café, esse que é o escriturário comum, esse que realmente cumpre a sua obrigação. Não é esse a que nós nos referimos. Ele também, mesmo que ganhe um salário mínimo, devia saber que todos os outros no setor privado que ganhavam um salário mínimo, hoje não ganham. De forma que não é contra o funcionário público, é, na verdade, a favor do bom funcionalismo, do funcionalismo burocrático, que é indispensável em qualquer sociedade. Ele tem que ser solidário com as flutuações de renda da sociedade. Não é possível que você tenha uma sociedade que conseguiu, uma casta, conseguiu se defender e, portanto, impõe todos os custos, impõe custos maiores sobre aqueles que não têm condições de se defenderem. No mundo E real a gente está da política... vendo, não é, professor, que agora o Estado, o senhor, aliás, tem um texto na Folha de São Paulo hoje que vai muito nesse sentido, o Estado, nesses momentos, é mais fundamental do que nunca. Agora, para que ele atenda a sociedade adequadamente nesses momentos, a gente precisa de muito dinheiro, mas de dinheiro no posto de saúde, para funcionar bem, com um médico bem pago, com uma enfermeira bem paga, e não com esse dinheiro perdido numa burocracia qualquer lá em Brasília, né? Ô, Rafael, esse é um ponto importante. Essa questão sempre, o problema da segurança e da liberdade. Nós construímos o Estado, entregamos para ele um pedaço da nossa liberdade, construímos um Estado, construímos uma Constituição para controlar o Estado. Por quê? Para ele ser o salvador de última instância. Quando a sociedade é atingida por uma calamidade como essa, que é o pandavírus, ou por uma guerra externa, ou por uma guerra intestina, o Estado existe, na verdade, e ganha força quando o problema da segurança se sobrepõe ao problema da liberdade. É por isso que é uma tolice dizer Estado forte, Estado fraco. O Estado sempre tem que ser forte, mas absolutamente controlado pela lei, pela Constituição. Ele não vai intervir quando não for preciso. Ele está limitado ao que a Constituição lhe permite. Mas, nos momentos graves, o Estado assume o papel do nosso defensor de última instância. E é por isso que eu tenho insistido, é uma obrigação moral defender, na verdade, a sociedade e tentar produzir o mínimo de óbitos possíveis. É como numa guerra. Então, aqui não tem restrição monetária, esse não é um problema econômico, isso transcende a economia. Isso é um problema moral imposto ao Estado para o que foi construído por nós para fazer isso.
Professor Delfim Neto, dentro dessa discussão ainda sobre o tamanho do Estado, funcionalismo público, a gente teve várias transformações no relacionamento legal entre funcionários e donos de empresas privadas. A reforma trabalhista no governo Temer, essa medida provisória do governo Bolsonaro, que também agora tem uma quebra importante aqui no que acontecia antes. E aí eu queria perguntar para o senhor o seguinte, de que forma o senhor vê hoje o que existe em termos de estabilidade para o funcionalismo público e se o senhor enxerga no atual momento algum elemento político que tenha à disposição ou a possibilidade de colocar o dedo nessa ferida? Não, deixa eu dizer duas coisas. Primeiro, a estabilidade de algumas atividades públicas, ela é necessária. Aí protege a sociedade contra os abusos do poder político, que sempre acontecem. Então, essa estabilidade nas categorias que exercem esse tipo de atividade é fundamental. O que nós temos que entender é o seguinte: tudo que nós estamos fazendo, no fundo, reduziu o poder do trabalho. Por maior que sejam as reformas, ela reduziu o poder do trabalho, que tinha muito mais segurança, digamos, da CLT, que está completamente defasada, tem que ser corrigida. Mas você não pode deixar o trabalho desarmado diante do capital. Então, essas coisas têm que ser feitas com um projeto de longo prazo e bem feito e arrumado. No caso que nós estamos discutindo, o setor privado já foi atingido de forma dramática, inclusive reduzindo o salário, reduzindo o tempo de serviço. Só poupado disso está, na verdade, o funcionalismo público civil e militar. Que categorias, professor Delfim Neto, o senhor acha que tem a justificativa, digamos, da estabilidade? Polícia Federal, Itamaraty, Receita Federal, os órgãos que precisam funcionar, o Ministério Público. Essas pessoas têm que ficar e têm que conter o Tribunal de Contas da União. São os controles da sociedade que precisam ter garantia e estabilidade para produzir os efeitos que se espera deles. Mas isso não significa garantia de salário nas emergências. É claro que nós temos que dar para o juiz uma independência total, dizer para ele que o salário dele jamais será rebaixado em condições normais de pressão e temperatura. Quando todos estão sofrendo, não há exceção. O juiz tem a sua garantia de remuneração para garantir a sua independência. Ninguém vai mexer nessa remuneração. Agora, não há razão nenhuma para que ele, como cidadão brasileiro, também não seja atingido por algumas restrições, que são provisórias, obviamente, para restabelecer o equilíbrio social. Então, eu acho o seguinte: no caso da emergência que nós estamos vivendo, em que nós estamos confinados, em que as pessoas não vão trabalhar porque não podem, em que você está promovendo uma transferência de renda correta e gigante, não é possível que você exclua alguém desse sacrifício. Pelo menos a verba de combustível, né, que não está sendo gasto. Não é isso, professor? Sem dúvida, Zé. Essa é uma contribuição importante. Então, até segunda, hein? Até segunda, se Deus quiser.